certo? Para o momento da mensagem, certo? Vamos ter a mensagem agora, que é o tema dessa programação, que é as 7 pragas, como você nunca viu. E quem está aqui conosco hoje, mais uma vez, nos dando aquele suporte, trazendo a mensagem aqui para nós, é nosso querido irmão Sérgio, né? Bom dia, Sérgio. Bom dia, meu irmão. Você sempre trazendo para nós essas mensagens aí para despertar e acordar essa igreja. Acorda, igreja! O noivo tá Bom vindo, né? dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Realmente, nós estamos vivendo os últimos momentos da história do mundo, né? Onde que Cristo está bem pertinho de voltar e nós precisamos entender os acontecimentos que envolvem também a nossa fé. É tão bom quando você tem um manual que você se auxilia dele para entender alguns problemas que estão acontecendo com relação a alguns equipamentos. E com relação à nossa vida presente e futura, nós temos a Bíblia, né? Louvado seja Deus por isso. Amém? Eu já posso começar aqui, né, Clarice? E sim, é contigo, meu irmão, é contigo. Eu vou fazer uma oração aqui com vocês para que a gente peça a iluminação de Deus. Nosso Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos juntos os objetivos do teu querer para nossas vidas. Que o Senhor venha estar a cada momento com a tua igreja, nos ajudando a fazer a tua vontade. Vem perdoar os nossos pecados e abençoa, Senhor, esse estudo nessa manhã, para que possamos sair daqui preparados para uma vida melhor de relacionamento contigo. Nós te pedimos e te agradecemos, iluminado pelo Espírito Santo, confiante na graça salvadora de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Deixa eu baixar aqui, acho que o celular está... Muito bem. Nós temos visto e ouvido muitas pessoas confundir muitos acontecimentos com as pragas últimas do Apocalipse. Existem as trombetas e existem as pragas. As pragas elas estão inseridas no último ato da trombeta, o último período da trombeta. A trombeta ela começa lá no período das igrejas e vem no decorrer da história. O que eu chamo a atenção das pessoas, principalmente da igreja, é que as trombetas, os acontecimentos, que também são pragas, de uma certa forma, mas com mistura de misericórdia. Ou seja, as trombetas elas servem como uma ação missionária para que a humanidade perceba que tem que se voltar para Deus dos seus pecados. Já as pragas elas estão inseridas na última trombeta, que antecede a volta de Jesus. Então, a gente sabe que dentro do centro do Apocalipse, que é o quarto bloco profético, nós temos ali o capítulo 12, 13 e 14. Nós temos ali uma grande perseguição contra a igreja, contra o Filho de Deus, né, que a gente vê ali, o dragão cirando e tal. E depois, Deus, como protetor, ele guarda a sua igreja ali como a águia por debaixo das suas asas, como a galinha protege os pintinhos no deserto. Ali a gente conhece a história. Estou só fazendo uma introdução para a gente chegar aqui. Aí depois, dois inimigos terríveis, que é o inimigo, a besta, o dragão que persegue a igreja e se revolta contra os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus. E tem a fé em Jesus. Então, ele se estende para esse movimento, essa igreja, que nos últimos dias ele causa uma certa forma, incômodo a Satanás. Então, a partir daí, Satanás ele levanta as bestas, a besta marítima e a besta da terra, para reforçar a sua perseguição e a sua centralização nesse grupo de pessoas que defende e vive a fé de Deus dentro da sua estrutura espiritual e não nega a sua fé diante dos acontecimentos.
E no capítulo 14 a gente vê ali a resposta desse grupo seleto, desse movimento profético, que responde à altura, né, e desmascara ali, de uma certa forma, todo o plano diabólico e apresenta ali a mensagem do terceiro anjo, por exemplo. Nós estamos vivendo momentos que temos que repetir a primeira e a segunda mensagem angélica e apresentar a nova mensagem que não foi dada no ano de 1843, 44, dentro do movimento profético. Então, nós temos que apresentar a terceira mensagem angélica. E a terceira mensagem angélica, aí ela diz assim, capítulo 14, se alguém adorar a besta ou a sua imagem, se quiser abrir aí, vamos ler. Capítulo 14 do Apocalipse. Vou abrir aqui a minha Bíblia. Verso 9. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, é o verso 10, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, será ainda atormentado. E assim segue o capítulo, verso, né? Então, ou seja, as trombetas, ela tem uma mistura de misericórdia. Os acontecimentos que nós estamos presenciando no mundo, as catástrofes que estão acontecendo no mundo, ela tem misericórdia de Deus, que é para chamar as pessoas para Ele. Só que nas pragas, as 7 pragas, ela não tem mistura. O Isaías diz que é uma obra estranha da parte de Deus ter que destruir a sua criatura, né? Destruir os seres humanos. Por quê? Porque o pecado tem tomado conta da vida das pessoas e desse mundo. Então, há uma necessidade para se destruir tudo isso aqui. Então, os acontecimentos que nós estamos presenciando faz parte, alguns acontecimentos, como, por exemplo, a pandemia que tivemos, as pessoas até falaram que seria a praga do Apocalipse. Na verdade, ela está dentro do contexto do sermão profético de Jesus, né? Guerras, rumores de guerras. Lucas fala no plural, pandemias em vários lugares, guerras em vários lugares, pandemias generalizadas, enfim. Então, isso aí faz parte do contexto das 7 trombetas, mas as pragas, ela vem de uma forma destrutiva, sem misericórdia, porque é o último estágio, essas 7 pragas são as últimas que vai acontecer nesse mundo. Então, nós precisamos estar sendo alimentados todos os dias com o poder do Espírito Santo, com o estudo da palavra, porque essa é a nossa base para nos mantermos firmes diante dos acontecimentos vindouros. Eu não posso estar dentro da igreja adventista do sétimo dia, porque isoladamente nós temos compreensão de muitas coisas que as outras denominações não conseguem compreender, não conseguem alcançar dentro da veracidade das profecias, enfim. Então, eu preciso tomar o conselho no capítulo 3 de Apocalipse, a testemunha fiel, que é Jesus, chamando a sua igreja para uma correção espiritual, para uma mudança espiritual, e eu fico um pouco preocupado porque a gente não vê essa mudança acontecendo, e a gente não vê a igreja avançando dentro de uma forma mais separada do mundo, e a gente tem tido muito trabalho para trabalhar com doutrinas, com argumentos para que a igreja se corresponda ao chamado de Deus. E isso é algo muito delicado, porque se você não buscar as orientações divinas e sair da situação que você se encontra, você possa ser um forte candidato a, no decorrer das pragas, sofrer essas pragas da forma destrutiva. Então, ou seja, nós também sabemos que o capítulo 15 e 16, que é o das pragas, elas vêm acima de uma visão da colheita do capítulo 14, que apesar da junção das bestas, a gente tem ali duas colheitas. O capítulo 14, do verso 14 ao 20, vai falar da colheita dos santos, que é o trigo, né? Que são ajuntados ali para ser levado para o celeiro. Esse grupo aí não vai sofrer praga. Eles vão viver no meio dos acontecimentos terríveis desse mundo, mas eles estão ali prontos para subir para o céu, aguardando o seu Salvador chegar nas nuvens dos céus. Mas, infelizmente, existem os impenitentes, as uvas bravas, como diz assim, né? E essas uvas bravas,
que vão sofrer no lagar da ira do Cordeiro, vão ser pisadas, vão ser destruídas. Então, ou seja, depois que as trombetas, as trombetas chegar já ao seu final, quase chegando ao seu final, a sétima trombeta, as pragas elas vão entrar em evidências. As trombetas elas servem como preliminares para que Deus chamando as pessoas para se entregar a eles. Olha, os acontecimentos agora, eles são acontecimentos ainda com misericórdia para vocês, mas não entrem na última etapa, que são as sete pragas, elas não vão ter misericórdia. E elas estão por vir ainda. Elas vão vir com muita ênfase, com muita pegada, com muita destruição, com muito impacto. Então, as trombetas e as pragas, elas não são idênticas. Eu queria destacar aqui alguns pontos. O primeiro ponto aqui é que as trombetas, elas estão caindo enquanto o evangelho está sendo pregado. Mas as pragas irão cair quando o evangelho terminar e não haver mais como salvar ninguém. O Espírito Santo ele cessa aí o seu trabalho aqui de misericórdia, de chamar as pessoas para arrepender, para convencer do pecado, do juízo e da justiça e do juízo. Então, ou seja, quando as pragas começarem a cair, não há mais intercessão no santuário. É algo aqui que a gente precisa refletir. A gente sabe que o santuário de Deus ali, o santuário celestial, a gente vê Deus intercedendo ainda pela humanidade, né, pelo seu povo, de uma certa forma. Mas quando você vai para o capítulo 15 de Apocalipse, você vê aqui uma expressão que já é conhecida nossa, o verso 8, que diz assim: o santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as sete pragas dos seus sete anjos. Ou seja, quando você vai para o tabernáculo no deserto e também o templo de Salomão, a gente entende pela a, a presença dos sacerdotes, do sumo sacerdote, fazendo ali intercessão pelo pecado das pessoas. Mas quando o santuário enchia-se de fumaça, o santuário não podia entrar. O sacerdote não podia entrar. Isso quer dizer que não havia o quê? Se o santuário estava cheio de fumaça, a presença de Deus, e o sacerdote não poderia entrar, é porque não teria intercessão. Da mesma forma, o anjo o argumento do capítulo 15 do Apocalipse, introdutório aqui, está dizendo que há um momento lá no santuário celestial que ele vai estar sem intercessão. E quando tiver sem intercessão, queridos, não há mais como salvar ninguém. Não há como salvar ninguém. Não tem como ninguém ali ser salvo mais, porque terminou o tempo dado de Deus, a graça salvadora. Então não há como sacerdote, como Cristo, como sumo sacerdote, mediador, interceder mais por ninguém, acabou. Então, a gente agora, nesse momento, temos que entender isso e praticar em cima disso o que os céus esperam da parte da gente como líderes, como membro de igreja, como sacerdócio real que nós somos, avançar com essa obra. Não vai ser fácil para muitas pessoas, inclusive as pessoas que a gente ama, chegar o momento delas querer ouvir a palavra de Deus, querer ouvir argumento de salvação e não há mais possibilidade. Então, assim, é um momento de extrema, é, de extrema análise da nossa vida e de procurar buscar as pessoas para Deus o mais rápido possível, porque esse momento aqui é um momento muito delicado na vida, na história desse planeta e na história desse mundo. E a gente sabe que quando Jesus subiu aos céus, quando ele se despediu dos discípulos, ele disse: olha, eu tenho poder nos céus e na terra, eu controlo tudo, eu estou no comando de tudo. Mas a gente sabe que existe, na simbologia do capítulo 7, eu chamo de o quinto anjo, está segurando ali os quatro cantos da terra, esperando o selamento do povo de Deus. Aí eu pego as palavras do irmão Nonato, quando ele
estava pregando e perguntou: Você é fiel? Então, assim, quem será fiel? Quem poderá sobreexistir às investidas do céu nessa terra quando as pragas começarem a cair? Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está o nosso relacionamento espiritual com Deus? Porque os anjos vão receber a ordem de soltar os quatro cantos da terra. E quando ele soltar os quatro cantos da terra, aí vai ser lástima para esse mundo. Vai ser lástima para as pessoas que não estão preparadas. É aí onde entra a ênfase de entender que agora a ira de Deus ela entra em evidências e não há mais mistura, não há mais misericórdia. É justamente os acontecimentos são terríveis nesse mundo. Então, assim, há alguns teólogos que se baseando no capítulo 18 de Apocalipse, no verso 8, que diz: no só dia, né, as pragas aconteceriam durante esse mundo, né? Ou pegando as profecias de dia e ano do capítulo 34 de Isaías, que vai também falar que um dia, um ano, né? Deus vai vingar. Eu respeito as informações dadas por aquelas pessoas que estudam profecia, sim, eu respeito porque as profecias têm vários segmentos, têm vários argumentos teológicos e para dentro de uma determinada profecia, então eu respeito. Mas também eu acho que dentro de um outro teólogo, eu acho que os acontecimentos não seria assim um ano, um dia por um ano, seria rápido. Os acontecimentos são rápidos que antecedem a volta de Jesus. Mas eu respeito as duas colocações. Se é um ano de pragas e se é rápido os acontecimentos das pragas. O que nos importa é saber que as pragas, de certa forma, elas irão acontecer. E quando ela estiver acontecendo, nós temos que estar preparados para não sofrer nenhuma dessas pragas, que é justamente a partir de amanhã que eu irei comentar sobre cada praga. Mas aqui nós estamos na introdução para entender o contexto, como vai acontecer isso aqui. Por exemplo, o propósito das pragas, das sete pragas, né? Ela vai ser direcionada exclusivamente, queridos, a quem tem a marca da besta. Quem recebeu a marca da besta, que o terceiro anjo avisou lá no capítulo 14, olha, quem receber a marca da besta, for ali defender a sua estrutura, realmente essas pragas vão cair sobre essas pessoas. Então, assim, de uma certa forma, essa praga ela tem um poder também redentora, porque ela, através das pragas, é que Deus vai salvar o seu povo desse mundo de pecado. E também ela tem um aspecto punitivo, ela vai punir os ímpios, os adoradores da besta. Então, ou seja, a humanidade rebelde, ali que escolheu a se aliar à besta apocalíptica, eles vão sofrer, né, as consequências das suas escolhas. Eu escolhi adorar o domingo, eu escolhi adorar a besta, porque ela tem um poder de sedução tremendo. Então, assim como as pragas no Egito, né, as sete últimas pragas, ela tem a intenção de revelar, de uma certa forma, a natureza do coração endurecido das pessoas. Como foi ali com Faraó, né, o coração endureceu de Faraó e das pessoas que estavam ali com Faraó. É terrível o coração endurecido, ele não retrocede, mesmo em meio aos acontecimentos, Faraó ali endurecendo cada vez mais o coração. Então, quando Jesus cessar, né, a sua obra lá no santuário, os anjos vão entrar em ação para derramar suas cóleras aqui nessa terra. Então, antes de Jesus voltar, essas pragas vai estar acontecendo nesse mundo e é triste ver o sofrimento das pessoas. Então, quando Deus selar também o seu povo, e o seu povo vai estar inserido nos acontecimentos, vão estar vivendo os acontecimentos das pragas, mas estão selados ali para a eternidade, não vão mais morrer diante dos acontecimentos.
mas vão estar acompanhando a execução das pragas. Tem uma das pragas, até porque o comentário do capítulo 18 vai falar que também sede, fome e temperatura, eles vão passar a sentir essas necessidades, essa dificuldade. O povo de Deus nos últimos dias vão passar por isso, eu explicarei lá nas pragas, porque a gente sabe como vai ser as pragas, de uma certa forma, e nós vamos estar aqui, vendo o sofrimento e também passando por algumas dificuldades, mas selados, selados para a eternidade. Esse é o objetivo da nossa vida espiritual hoje, é nos prepararmos para passar, se for o caso, por esses acontecimentos, mas prontos, né, para apresentar ao ataque diabólico que nós somos de Deus e, em meio às situações e os acontecimentos, nós estamos aqui prontos. Então, ou seja, antes da execução das pragas, João vê, no capítulo 15, verso 2 ao 4, João vê que é maravilhoso isso aqui, é igual ao capítulo 14, que ele apresenta lá os selados, os salvos, com um número de 144 mil simbólico. Mas no capítulo 15 aqui, João apresenta logo os vencedores que passaram pelas pragas, pela grande tribulação, né? No verso 2 ele diz: Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número dos seus números, eles seguravam o número do seu nome, eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então, ou seja, João apresenta o grupo seleto que venceram todos os acontecimentos nessa terra aqui, para depois apresentar os acontecimentos, né, fazer a introdução das pragas. Então, como eu falei aqui, as pragas vão cair sobre essa terra e atingirá a todos os adoradores da besta, a besta, de uma certa forma, e ela vai também servir de livramento para o povo de Deus, louvado seja o Senhor. Então, ou seja, tem um outro ponto que eu queria que vocês também aprendessem nessa manhã, é com relação à extensão das pragas. O espaço onde a praga vai alcançar, as pragas irão alcançar, elas têm limites de alcance, porque, por exemplo, quando você vai para o mar se transformar em sangue, as fontes das águas transformar em sangue, isso não pode ser na totalidade dos quatro cantos da terra, porque a gente não ia sobreviver. Então, para você ver como Deus tem domínio sobre os acontecimentos vindouros, até mesmo as catástrofes. Então, ou seja, a intensidade das pragas ela não vai ser universal, ela vai ser locais, né? Pela misericórdia de Deus. Então, o grande conflito diz que na página 628 a 629 diz que são grandes os flagelos que estão preparados para esse mundo aqui. Não vai ser fácil, irmão. A gente vê pessoas sofrendo e não poder fazer nada por elas. Mas o momento de entrega a Deus é agora, o momento de ter uma vida consagrada a Deus é agora. Né? Quando você vai aqui, por exemplo, para a sexta praga, ela vai levar o julgamento final de Deus sobre todo o mundo, e de uma forma mais expressiva, está mostrando aqui o combate. A gente vai ver bem detalhadamente o combate final entre Deus e os inimigos do seu povo. Vai ser terrível isso aqui. Você vê pessoas totalmente apodrecidas nessa terra, como fala a primeira praga, com lepras, enfim, sofrendo as sequências de pragas. É terrível isso aqui. E a sétima praga, a gente vai ouvir a voz de Deus dizendo: feito está. Né? Vamos ver detalhadamente isso aqui futuramente, nos dias seguintes. Então, ou seja, outro ponto que eu estava analisando com relação às pragas do Egito e as 7 últimas pragas, o porquê do Egito ser 10 pragas e, no contexto final, ser 7 pragas. Eu achei muito interessante a conclusão que eu cheguei através de busca do estudo. A gente sabe que para tirar o povo
do cativeiro do Egito, através de Moisés, e Moisés foi ali 10 vezes, e para nós, nas 7 pragas, 7 últimas pragas, seria para retirar o povo de Babilônia. Retirai-vos de Babilônia, e Moisés ia retirar o povo do Egito. Então, a gente vê ali 10 pragas direcionadas ao Egito. Por quê? Porque Faraó estava se negando a libertar o povo, e ali com a sua autoridade de governo, ele estava rejeitando a autoridade de Deus, ele estava dizendo para Deus que o seu governo, os seus preceitos não tinham domínio com relação a ele, ao domínio dele. Deus era inferior a ele, então o governo de Deus não tinha autoridade sobre ele. E a gente sabe que a base do governo de Deus é a sua lei, os 10 mandamentos. Então Deus é tão poderoso que ele foi justamente com 10 pragas, e as 10 pragas do Egito, cada praga que Deus atuou ali, tinha um Deus responsável por as ações que Deus mandou. Ou seja, Deus estava desafiando em cada praga os deuses que Faraó adorava. Por exemplo, se transformou em sangue a água, então ali as águas em sangue no rio Nilo, Faraó tinha ali uma adoração ao deus Ísis e Osíris, porque esses deuses não mudou, não colocou a água novamente sã para que eles bebessem, para que eles tivessem água limpa. E quando vai para as pragas da rã, ali tinha também um deus chamado Ator, que era em forma de sapo, porque esse Deus não defendeu ali, não eliminou as rãs. Então Deus desafiou os 10 reis, os 10 deuses, aliás, de Faraó, e nenhum daqueles deuses foi capaz de remover as pragas que Deus mandou através de Moisés. Remove aí, cadê a adoração que vocês servem aos deuses conforme Salmo 115, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê? Cadê os deuses de vocês que vocês aí acreditam? Mude a história, mude as pragas que eu estou mandando para vocês, e ninguém pôde fazer nada. Aí, da mesma forma, são as pragas que estão vindo sobre esse planeta. Aí eu fiquei perguntando, por que 7? Porque agora, no contexto final, as últimas pragas são 7. Porque as duas bestas, juntamente com Satanás, ele vai justamente na adoração, onde Deus tem que ser adorado, e Deus é representado pelo 7º mandamento como criador de todas as coisas. Então, são 7 pragas porque eles estão mexendo no 7º dia do Senhor. Estão mexendo ali no 7º dia de adoração, o 7º dia da criação, onde reconhece Deus como criador de todas as coisas. Então, são 7. Deus é tremendo, irmãos. Deus sabe fazer as coisas. Deus não precisa, por seu poder, por sua estrutura grandiosa que ele tem, ele só vai dentro do que conforme precisa ser acontecido. Ele não é extravagante em determinar acontecimentos, porque Deus não tem prazer em destruir as pessoas. Mas, infelizmente, como eu falei aqui, é uma obra estranha de Deus. Deus vai trabalhar de uma forma que eles entendam os porquês que eles estão sofrendo tais coisas. E a gente, quando vai para o livro de Ezequiel, no capítulo 20, verso 20, diz que o sábado é a marca de Deus, é o selo de Deus. E o triunvirato satânico tem levado a humanidade a discordar disso e a vivenciar uma outra adoração e tirando Deus de circulação. Então, ou seja, desafiou Deus, então vai sofrer as consequências. Desafiou Deus, vai sofrer as consequências. Nenhum daqueles deuses que Faraó adorava, por ter negligenciado o governo de Deus, foi capaz de salvar Faraó. E a gente sabe que a última praga para Faraó foi terrível para o povo do Egito. Foi a morte dos primogênitos. Ninguém pôde impedir nada. Ninguém pôde impedir nada. Ou seja, a obra estranha de Deus é a sua ira nesse mundo. Isaías fala no capítulo 63, ele sozinho vai destruir, vai pisar no lagar, vai destruir toda esses ímpios que aqui estão, que não vão estar dispostos à mudança, a ter um relacionamento com Deus através dos acontecimentos que nós estamos presenciando, que são as trombetas em ação, em evidências. Irmãos, a gente, quando fala sobre as pragas do Apocalipse, trombetas do Apocalipse, a gente acha que os acontecimentos vai ser direcionados só a besta do Apocalipse e seus seguidores, mas nós temos que entender uma coisa. Dependendo do meu relacionamento agora com Deus, eu posso estar inserido contrariamente no futuro dos acontecimentos. Por exemplo, quando saiu o decreto dominical, irmão,
vai haver um pequeno momento de morte para a gente. Um pequeno decreto de morte vai sair, não aquele decreto de morte que é determinado para matar todos. Vai ser sim, muitos de nós vamos estar presos em algum lugar, vamos ser mortos pela fé, até para ser alcançado o número dos mártires que em toda a época tiveram. Ou seja, a gente precisa, quando a gente vai para o quinto selo, que a gente vê ali o período de até 1755, é o tempo da reforma. Então, muitos ali morreram por causa da palavra de Deus. Então, se nos últimos dias vai ter praga, está tendo trombeta, vai ter um decreto dominical, então vai ter muitos de nós que vamos ter que decidir a nossa vida. Você vai continuar adorando Deus ou você vai deixar de adorar a Deus? Senão você vai morrer, senão você vai preso, senão você vai perder isso. Então, como é que está o nível de fé que eu estou tendo agora com Deus? Porque tudo isso aqui nós estamos sabendo que vai acontecer. Mas o meu relacionamento está de um nível que eu estou preparado para isso, se eu estiver vivo. Se eu estiver vivo na volta de Jesus, eu vou estar vivenciando as pragas que vão acontecer. Mas o meu relacionamento com Deus me levou ao ponto de estar selado, de estar pronto. Então, um pequeno tempo de angústia é justamente um decreto dominical. E as pragas ainda não começaram a cair no decreto dominical, porque o evangelho ainda vai ter que ser pregado com a voz do terceiro anjo com mais impacto. Eu tenho que estar, se eu estiver vivo, eu tenho que estar pregando isso aí. Eu tenho que estar pregando essa mensagem em meio a um decreto dominical, né? Até o alcance da mensagem, as três mensagens terminar, a mensagem ao mundo terminar, assim, aí quando terminar, Deus, pronto, terminou a mensagem, não tem mais o que se pregar. Continue o justo sendo justo e o ímpio sendo ímpio. Capítulo 22, verso 11 do Apocalipse, porque eu estou indo aí. Antes dele vir, as pragas vão vir. Ele saiu do santuário e já manda as pragas. No contexto da sexta praga, é que vai haver o decreto de morte. E nós já estamos salvos, mas vamos estar passando um momento de angústia, porque nós estamos salvos e vendo os acontecimentos, um decreto de morte. Né? Então, diante dos acontecimentos da praga, a falta de alimento, porque quando uma das pragas atingir a água, o mar, não tem como você navegar para trazer alimento, os animais estão mortos, a putrefação nesse mundo é terrível, vou explicar isso lá na frente. Então, nós vamos passar necessidade, sim, vamos estar a mercê exclusivamente, totalmente de Deus. Isaías fala no capítulo 33, 16, 17, que a nossa água, o nosso pão será certo. O contexto das pragas diz, em eventos finais, se for preciso, maná do céu vai cair para nos alimentar. Se for preciso, Deus manda anjos para nos servir como alimento, para servir alimento. Então, ou seja, o que eu entendo nisso aqui, irmãos, é que nós precisamos estar preparados a cada momento, a cada instante, crescendo cada dia mais. Então, essas taças vão ser derramadas. A ira de Deus vai ser apresentada nesse mundo como nunca viu. As pessoas não se iludam com relação a se preparar subterraneamente. Eu quero encerrar aqui. Tem pessoas que estão, irmãos, preparando, construindo cidades. Agora, eu estava vendo uma reportagem na Record anteriormente, na Arábia Saudita, se eu não estou enganando, estão querendo fazer uma cidade com 170 quilômetros de comprimento, subterrânea. Alguns andares que colônias vão estar vivendo, onde vai ter supermercado, tudo pertinho, 5 minutos você chega, não precisa andar de carro para chegar. Parques, lazeres, tudo perto, cada colônia, num dos andares. Outro andar é uma locomotiva para você andar de um lugar para outro. Ou seja, e o estoque de alimentos, você vê que estão fabricando alimento com 30 anos de validade, justamente por causa de quê? Das catástrofes que estão vindo nesse mundo, a destruição, as enchentes, mas Deus disse que nesse momento que ele estiver vindo, não tem como você estar escondido debaixo da terra, não tem como você estocar alimento. Irmão, o que vai fazer você diferente é o relacionamento espiritual que você vai dar a Deus, é atender o chamado do capítulo 3 de Apocalipse. Então, quando eu encerro com o capítulo 6, verso 7, que é o sexto selo, capítulo 6 de Apocalipse, verso 7, 17, diz assim: pois o cordeiro, aliás, verso 16, 17, pois o cordeiro que está no centro, desculpa, abri o 7, é o 6.
verso 17 do capítulo 6. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Irmãos, é a obra estranha de Deus, é destruir. A obra estranha de Deus é destruir, mas infelizmente ele vai ter que destruir o pecado. Ele vai ter que destruir Satanás e os seus anjos. E não há como evitar isso, a não ser que você se coloque nas mãos de Deus. Então, se eu falo nessa manhã para você, meu irmão, minha irmã, que até esse momento não tinha conhecimento de alguns detalhes das pragas apocalípticas que estão prestes a vir, comece a fazer um plano de relacionamento com Deus, comece a se voltar para Deus de uma forma onde que Deus, nesse contexto do derramamento das pragas, ele possa selar você, ele possa proteger você e a mim. O fato de sermos adventistas do sétimo dia não dá salvação. O fato de eu estar inserido na igreja adventista do sétimo dia não é sinônimo de salvação. É um privilégio para nós estarmos inseridos na igreja adventista do sétimo dia. Porque a igreja adventista do sétimo dia, ela tem toda a estrutura da verdade para ser apresentada. Eu preciso viver na prática com Deus para poder apresentar essas verdades. Eu preciso ter um relacionamento diferenciado com Deus para apresentar essas verdades, para chamar as pessoas para esse conhecimento aqui. Eu não posso estar vivendo dentro da igreja adventista como um crente nominal e vivendo religiosamente uma formalidade, onde que eu vou para o culto do sábado porque é requerido de mim estar no culto sabático. Eu não vou no culto nos domingos porque é o dia que tem culto, na quarta-feira é o culto do poder. Eu não vou porque só cumprir a tabela. Eu vou porque antes de eu chegar na igreja eu preciso ser adorador. Eu preciso ser um adorador. Ontem eu estava pregando na igreja de Nova Natal e eu falei uma frase que não é minha, que eu achei interessante. Se eu não me engano, é de Billy Graham, que diz assim: o verdadeiro adorador é quando ele termina a mensagem, que ele volta ao relacionamento com Deus. O verdadeiro adorador não é aquele que, quando a música termina, ele deu o show dele. É quando ele termina de cantar e ele volta ao relacionamento com Deus. Ou seja, para nós sermos verdadeiros adoradores, nós temos que adorar a Deus em verdade, em espírito em verdade, em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida. Precisamos colocar isso em prática para poder o céu se agradar de cada um de nós. E de uma forma especial, meu irmão, que nós possamos nos preparar para esses acontecimentos vindouros. Se você tiver alguma dúvida, não sei se há esse momento, não acho que o tempo não dá para se fazer pergunta, mas você pode fazer pergunta no meu privado de alguma colocações que eu fiz aqui, mas no decorrer da semana nós vamos ver praga por praga, vai ser mais curto, mas eu acredito que vamos começar a entender esse contexto introdutório das pragas. Que Deus, de uma forma especial, abençoe a sua vida, abençoe a cada um de vocês e o ministério de vocês. Irei orar nesse momento por você. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque apesar dos acontecimentos que sabemos que vai acontecer nesse mundo, o Senhor tem dentro do teu plano, tem uma proteção especial para o teu povo. Que eu possa estar inserido nesse momento de salvação, de proteção. Obrigado, Senhor, por ter me chamado para essa verdade, por ter conhecimento dessa verdade, por ter a oportunidade de expressar a tua verdade. Que o Senhor continue conosco, nos orientando, nos guardando de todo mal e fazendo com que nós possamos crescer a cada dia em espírito e em verdade. Dá um dia de bênção para cada um dos ouvintes nessa manhã, para a liderança dessa programação, desse canal. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, meu irmão, por esse momento, viu? De trazer para nós essa mensagem importantíssima para esse tempo, né? Louvado seja Deus. Muito obrigada, viu? Amanhã Amém. estamos aqui juntos, se Deus quiser. Estamos aqui para... No caso, hoje, Sérgio, foi a introdução do que vai vir aí as 7 pragas, não é isso? Aí a partir da manhã começa a primeira, a segunda, e assim vai, né? Então, Exatamente. 7 dias, Deus quiser, 7 dias, em nome de Jesus.
Amém. Acho que o irmão Nonato quer falar, irmão Nonato, é isso? Tá com a mão levantada aí ou tá orando? Só um minutinho, que eu tô... Só um momento. Diga, meu irmão. Irmão Sérgio, me diga uma coisa. O irmão tem essa mensagem escrita? Eu tenho, meu irmão. Eu tenho toda ela montada assim. Pronto. Então manda ela para mim. Mando Manda sim. manda pelo Zap ou manda Eu mando pelo Zap. pelo Mando pelo Zap. Instagram, qualquer coisa aí. Ela Eu chegando mando. do jeito que chegar, tá bom. Eu mando. Bom, Eu mando em PowerPoint e em PDF. muito certo. O irmão tá com a Bíblia aí, bem pertinho aí? Tô sim, tô com o meu Apocalipse 18, veja aí. Apocalipse Apocalipse, 18, Apocalipse 18, versículo 7. verso 7. Aí diz assim: o quanto a si mesmo, se referindo a besta, ao catolicismo, o quanto a si mesmo se glorificou, viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, Isso. viúva não sou, pranto nunca hei de ver. É muita arrogância. É, No 8, no oitavo diz assim: por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Quando diz assim, aqueles dias serão abreviados, é dentro de um ano, vai, assim eu entendo, dentro de um ano vai acabar tudo isso, dentro de um ano. é, As pragas, elas serão subsequentes e rápidas, isso. porque senão o povo de Deus não dá para passar mais tempo aqui. Eu aceito essa aplicação e aceito também que seria, quando diz assim, em um dia seria rapidamente, rapidamente. Não exatamente um ano literal, mas possa ser que seja um E, ano literal. perfeito. Possa ser que seja um ano literal, mas seria rapidamente, rapidamente, É, é, rapidamente. Exato, meu irmão. muito bom. A gente vai ter muito que aprender essa semana. Muito Amém. bom. Louvado seja Deus. Amém. Vai ser bênção, bênção de Deus. Obrigada mais uma vez, irmão Sérgio. Que Deus continue a te abençoe e até amanhã, viu? Amém. Até Amanhã amanhã. estamos aqui, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.